Olá, começando mais um Cineclube Matinal, seu podcast de cinefilia. Eu sou o jornalista Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, como sempre, dividindo a mesa com meu amigo, jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. Salve, Marcelo. Salve, Roger. Olá, pessoal. Vamos falar de estreias de cinema, e o primeiro título que a gente vai comentar é um filme chamado Amor e Morte em Júlio Reni. É um documentário que é uma cinebiografia desse artista que desde meados dos anos 1970, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se tornou uma figura de destaque na música jovem, no cenário cultural underground de Porto Alegre, desde então marcando uma presença muito expressiva do ponto de vista criativo. É um dos grandes cantores, compositores, guitarristas que a gente tem aqui na cena sulista, mas a estreia do filme acaba coincidindo com um episódio brutal, trágico mesmo, que esse artista, Júlio Reni, acabou sofrendo. Recentemente, há um par de semanas atrás, ele foi agredido com muita violência pelo ex-produtor dele, que o esmurrou, que teve um ataque numa briga, causou lesões muito graves no Júlio, inclusive o descolamento das duas retinas, comprometendo a visão dele. Que já era comprometido. Que já era comprometido, ele já estava com uma catarata. Sim. Antes. E agora ele está esperando passar por uma cirurgia, sim, né, Marcelo, que talvez mitigue um pouco, né, reverta essa situação. Mas a trajetória toda do Júlio Reni é uma trajetória que faz totalmente jus, parece catálogo de alguém que você quer qualificar como um símbolo daquela tríade de sexo, drogas e rock and roll. Fala um pouco sobre essa trajetória do Júlio, né, Marcelo, e sobre o filme. Não por acaso o Júlio, antecipando um pouco aqui que o filme mostra o destaque dele, ele encarnou num filme gaúcho aqui o personagem inspirado no Sid Vicious, seria mais ou menos essa trajetória, com a diferença que o Júlio segue ativo, vivo. Não fosse esse episódio brutal que o Roger mencionou, que inclusive gerou uma comoção aqui no estado, uma vaquinha para ajudar ele a se recuperar. E o filme é muito interessante para quem conheceu o Júlio agora do noticiário, ouviu falar do nome dele agora mais recentemente por conta dessa tragédia pessoal, de ter um pouco da dimensão de quem é essa figura assim, muito emblemática para a cena cultural aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre específica, porque o Júlio Reni representa, né, Roger, um artista que era muito de uma cena que ela foi muito definidora aqui do que a gente chama aqui de cultura pop gaúcha, de um tempo onde havia uma simbiose entre diferentes artes, né? Teatro, cinema, música e até literatura, porque o Júlio também escreveu um livro. E o Júlio circulou por todas essas áreas, assim, uma simbiose que se perdeu um pouco nas décadas seguintes, assim, dessa desculpa te interromper, né? mas só para não perder, já que tu estás falando da importância do Júlio e das atividades dele, ele também foi um radialista com uma presença muito forte, radialista da rádio Ipanema FM, a rádio que também marcante, decisiva na formação cultural, musical aqui de mais de décadas aqui na cidade, e ele também tinha essa atuação. Então é um cara muito presente. E o documentário tem esse mérito, ele é muito bem realizado, porque ele consegue recuperar tudo isso. Ele tem tipo uma espinha narrativa ali, que é uma entrevista longa com o Júlio no apartamento dele, ali na João Pessoa, o lugar onde ele foi, inclusive, agredido, onde ele mora, né? E a partir daí vai se recuperando em imagens de arquivo preciosas, muitas são inéditas, assim, depoimentos, que vão colocando o Júlio em diferentes momentos da vida, ali a partir da infância,
uma infância que foi uma infância tumultuada, adolescência tumultuada também, inclusive com internações psiquiátricas, o início da trajetória artística dele no teatro, na música, e aí vai pontuando, né? Todos esses momentos assim. E uma coisa que me chamou a atenção, Roger, no filme é justamente aquela questão que ele sempre foi um artista muito importante, todo mundo gostava, tinha ele como inspirador, mas ele nunca, digamos, teve aquela explosão que se esperava no cenário nacional. E o documentário toca num momento ali muito interessante, assim, né, do porquê que ele não foi junto naquela leva do rock gaúcho dos anos 80 ali, né, que explodiu ali toda aquela geração do rock Grande do Sul, do rock unificado, que foram todos gravar, a maioria das bandas ali foram gravar discos com gravadoras nacionais, uns que outros ali, como Nenhum de Nós, TNT, o Engenheiros do Havaí, Garotos da Rua, acabaram tendo uma repercussão nacional. E o Júlio Reni, teoricamente, teria esse potencial, mas aí o filme mostra, mais ou menos, que foi uma sucessão de azares, de tragédias decisões pessoais, erradas, decisões erradas. Ele mesmo faz uma coisa meio autodepreciativa no documentário, que ele é muito franco e honesto, dizer que e ele se julga vítima de feitiços, né, de desafetos. Então, o filme mistura um pouco isso. Assim. Ele é bem sincero nos depoimentos, né, que ele fala do porquê que ele não aconteceu, expõe as mágoas, né, que ele diz que se sente muito injustiçado em alguns momentos da vida, e o documentário mostra ali da vida musical dele, assim, da importância que ele teve, assim, com os sucessos que ele teve do Não Chores Lola, Cine Marabá, os primeiros hits dele, que eram hits Amor e Morte Amor mesmo, e Morte, né, que é a hit, música título do filme. Então, era um cara que transitou muito, assim, do início meio folk, assim, né, que ele tanto cita que ele era muito inspirado em Johnny Mitchell, Neil Young, Bob Dylan. Aí ele teve uma guinada ali no início dos anos 80, mais para a vertente mais pop, assim, né? Para se enquadrar naquela... Aquela onda do New Wave, pós-punk que estava rolando. Foi ali, né, que ele teve o grande sucesso dele. Depois teve mais uma guinada, né, que foi quando ele formou o grupo dos Cowboys Espirituais ali, que ele viveu o grande hit da vida da carreira dele, né, que é o Jovem Cowboy, que foi um hit não apenas local, mas nacional. Então, e o filme vai percorrendo isso como uma felicidade muito interessante. E o que eu gostei no documentário é ao mesmo tempo trágico também, né, que é ele nessa figura hoje que ficou meio não, esquecida, entre aspas, e também fisicamente debilitada, dele se expor, né? Ele fala da vida, assim, abre a caixa de mágoas e a caixa de afetos ali, de reaproximação da família, de perdas, assim, que é muito visceral, assim, né? Não é muito comum, assim, um artista se expor. Não, sem dúvida. Desse jeito, assim, né? É até surpreendente mesmo, como tu disseste, né, bem, Marcelo, o filme dirigido pelo Fabrício Catanhede, esse documentário, ele tem essa espinha dorsal, que é essa longa entrevista do Júlio Reni, em que ele fala de tudo com a mais absoluta franqueza, inclusive com depoimentos, às vezes, mesmo constrangedores. Então, ele admite erros da sua carreira, ele se autodenomina como um maldito do rock gaúcho, e quando a gente ouve a trajetória dele, não é muito além do que o que poderia ser aquele tipo de autodepreciação que é para tentar parecer como uma figura fora, né, marginalizada, e dar uma aura de outsider. Não, efetivamente a vida do Júlio desde a infância, como o Marcelo também lembrou, foi muito difícil, e ele tem questões que ele mesmo admite, ele mesmo coloca, como alcoolismo, como bipolaridade. Ele, inclusive, por conta disso, ele foi internado algumas vezes, né, para tratar dessas questões. Ele tem, e também fala sobre isso no filme, algumas questões com a justiça, né, com relação a restrições de visita à filha, etc., que são também muito duras e que estão colocadas no filme de uma maneira que chega a ser realmente quase desconcertante
pro espectador. Mas do ponto de vista narrativo, cinematográfico, Marcelo, o filme também ele não é apenas essa longa e esclarecedora e surpreendente entrevista do personagem, de Juliani. Ele também, como tu também lembraste, o filme é construído a partir de outros depoimentos de pessoas ligadas, jornalistas, músicos como o Edu K., o Vander Wildner e o Carlo Gerbasi, que é músico, professor de cinema, cineasta, e que o Gerbasi até hoje é um sujeito que registra muito em imagens, seja em vídeo ou em fotos, o que está acontecendo, a cena que está rolando aqui em Porto Alegre. Ele já fazia isso desde o final dos anos 1970. Então, o filme, Marcelo, do ponto de vista dessas imagens de arquivos, elas são praticamente todas cedidas, fazem parte do acervo do Carlo Gerbasi, que tem tudo minuciosamente um grande acervo registrado. Do rock gaúcho, né? E dirigiu o Júlio Reni junto com o Giba Assis Brasil no Verdes Anos. Exato, ele tem um papel um papel de interpretação importante na trama mesmo do Verdes Anos, né? Então, e esse destaque é legal, assim, porque o filme relembra, né, que eu mencionei no início ali, o Vichos, que é do Rogério Brasil Ferrari, que é um curta que o Vander, que o Júlio Reni interpreta esse personagem calcado assim na figura do Sid Vicious, né? Aquele integrante do Sex Pistols. Ele teve outras participações também no teatro, no cinema, na cultura, na literatura, né? Ele lançou um livro que ele lê, inclusive tem momentos do filme que ele lê trechos ali. Lê trechos, que é bem autobiográfico, assim. Radio Cool, né? Radio Cool. É o nome do livro dele. E tem momentos ali que ele lê, e esse documentário foi feito ao longo de 10 anos, né, Roger? Assim, por isso que ele mistura também, além do registro do próprio diretor, registro de entrevistas na TV, registros de participação em shows e festivais, arquivos das bandas. É muito interessante. Assim. Então a gente recomenda muito, porque é um filme que está estreando nacionalmente, e mesmo que quem está nos ouvindo, nos assistindo, não conheça o Júlio Reni, ou conheça pouco do seu trabalho, e claro, quem conhece... já tem um interesse antes mesmo de qualquer informação. Mas a gente recomenda muito que veja, porque é um personagem muito interessante, uma figura muito rica, e é um filme muito interessante, muito revelador e muito duro. É muito interessante ver o Amor e Morte em Júlio Reni. A gente vai para um breve intervalo, já voltamos para falar de mais estreias de cinema. A gente está de volta aqui no Cineclube Matinal e vamos falar de mais estreias nos cinemas. Vamos falar de 2 filmes. Vamos dar uma circulada pelo mundo, né, Marcelo? A gente adora falar de cinema brasileiro. Vamos falar de cinema brasileiro, inclusive falamos antes, né? E vamos falar ainda no final do programa. A gente também gosta de dar uma circulada aí por outras cinematografias, né? Que quando estreiam por aqui são sempre muito bem-vindas, porque a gente consegue ter novas visões do cinema, de mundo, né, de outras culturas. É o caso de uma cinematografia que especificamente é raríssima de aparecer por aqui no Brasil, que é a Panamenha, né, os filmes feitos no Panamá. No caso de Querido Trópico, é um filme que é uma coprodução entre o Panamá e a Colômbia. A Colômbia tem um pouco mais de presença no cinema aqui, mas também não muito, né? E é um filme muito bom, né, Marcelo? Eu gostei bastante, dirigido por uma realizadora panamenha chamada Ana Endara, também roteirista. Primeiro longa dela. E é um filme que tem 2 atrizes que estão excelentes. Uma atriz que é colombiana, a Jenny Navarrete, e uma outra, essa já bem conhecida, e uma das grandes atrizes latino-americanas, acho do cinema internacional mesmo, da atualidade, que é a chilena Paulina Garcia. E ela, lembrando que ela ganhou o Urso de Prata, né, de melhor atriz, lá no Festival de Berlim, em 2013, por Glória, um filme chileno
também bom. muito bacana, do Sebastião Lelio. Que foi refilmado, até só para dar mais um aposto, com a Julianne Moore, fazendo a versão americana em inglês do filme. Que não precisava, né? Não precisava, porque o original é tão bom, né? Mas tá tudo bem. Essa história é um encontro entre mulheres de gerações diferentes, backgrounds, né? Culturas distintas, né? Uma é colombiana e a outra supõe-se que chilena mesmo, né? É uma estrangeira que vive na cidade do Panamá e também de classes sociais distintas, né? E que funciona muito do ponto de vista dramático. Quero te ouvir falar sobre O Querido Trópico, Marcelo. Mas é bem interessante. Me chamou muita atenção no filme porque a expectativa pelo nome da Paulina Garcia, tu imaginava assim que só ela ia se destacar, né? Mas a Jenny Navarrete, que é uma atriz colombiana, assim, ela tá muito bem no filme com aquele tipo de interpretação, né? Mais contida, só de pequenas reações, de olhares, assim, que ela faz uma colombiana que está na cidade do Panamá. É uma imigrante, né? Ela é imigrante e está em busca de legalização, né? Ela trabalha como cuidadora de idosos, assim, e está procurando legalizar essa sua situação. E ela acaba sendo contratada para cuidar de uma senhora rica, né? De alta, assim, meio aristocrata, assim, pela filha dessa mulher, e vai morar na mansão, assim, para cuidar da mulher. E tem uma coisa meio recorrente assim nesse tipo de narrativa, o contato entre essas duas, além de expor essa diferença abissal dos dois mundos, né? O início meio titubeante, meio entre atritos, assim, entre as fissuras, assim, essas duas realidades, porque o fato dessa outra mulher ter Alzheimer, assim, que está num estado de início ainda, mas já dando aqueles sinais de agressividade, que é difícil, né? Tanto que a filha contrata essa mulher porque ela é um avançar progressivo, assim. E a personagem, né, que se chama Ana Lúcia. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria é a cuidadora, né? A cuidadora, mais jovem. E ela tá com essa ambição, ela precisa do dinheiro, aceita viver com essa mulher e tem essa condição de tentar domar esse temperamento instável, né? E o filme vai tateando por essa relação, que acaba sendo uma relação bem interessante, assim, porque o estranhamento inicial, né, Roger, acaba se transformando numa relação de troca, de afeto, de experiências. Sim, até de cumplicidade, né, de uma cumplicidade. Exato. Assim. Mais que estranhamento até, né, Marcelo? Há uma agressividade daquele meio, especialmente da Mercedes, a Mert, né, que é a senhora essa que deve ser cuidada, que vive para a Paulina Garcia, que ela simplesmente não aceita a presença da cuidadora e ainda tem toda uma questão de soberba, arrogância, que ela não aceita, de classe, né? De se submeter a, né, uma colombiana, etc., de classe inferior. Mas, como o Marcelo nos disseste, né, Marcelo, isso vai evoluindo para uma aproximação e um afeto que vai nascendo entre essas duas mulheres. Né? E o filme ele toca também nessa coisa, né, Roger, da questão de preconceitos que tem no entorno dessa casa, inclusive entre as próprias empregadas da casa, né, porque a casa tem uma outra empregada que é tipo a governanta oficial, que também não recebe muito bem, assim, a estranha, essa forasteira, né? Acho que fica meio desconfiada, assim, das intenções. Então, com os amigos, os parentes que circulam pela casa. Então, o filme vai por esse caminho, assim, bem bacana. E é curioso, né? Que eu acho que é o segundo filme esse ano que a gente comenta que tem essa coisa do Alzheimer, assim, né? O filme americano, aquele que é... Eu me esqueci agora o nome dele, que tem que voltar aí nos 3, 4 programas atrás que a gente comentou aqui também. Eu vou me lembrar dele em breve. Mas a gente recomenda muito, né, Roger? Ele tem, né, Marcelo, é interessante nesse filme Querido Trópico. Toque familiar.
Eu ia dizer que era alguma coisa familiar. Assim, Toque Familiar. Toque Familiar. Procure né? aí uns episódios atrás que nós falamos belo desse filme. programa. Assim. Mas esse filme Querido Trópico é curioso porque tem toda uma construção dos personagens e com essa questão específica do recorte, do viés social de classe, que aqui no Brasil a gente identifica muito esse tipo de distância, de segregação social que as personagens mais humildes são submetidas pelas que têm outra classe superior. E a questão, por exemplo, dessa empregada doméstica que é quem cuida da casa mesmo, quando chega a Ana Maria, a que vai ser a cuidadora da senhora, mas tem uma que faz a comida, faz a limpeza, etc. Ela mora na casa, uma mansão gigante, e ela mora há 40 anos. Sim. Então é uma relação, né, que é como se fosse uma serva, né, similar a uma escravidão, talvez. E a gente, né, reconhece isso muito também na realidade brasileira. E o filme, né, Marcelo, é também muito delicado nessa construção, mesmo quando mostra esses atritos entre essas personagens, porque ele é todo prático, ele é todo feminino. Não há praticamente nenhum homem sequer que apareça em cena, mas ao final há uma festa de aniversário em que aparecem alguns personagens masculinos, filhos, né, não dá nem para dizer exatamente são personagens, são figuras masculinas, né, que são os filhos, né, são genros dessa matriarca que está, né, ficando senil, mas que tem duas falas, efetivamente não interagem. É um filme todo voltado para o universo feminino, a abordagem de mulheres a respeito dessas questões que são colocadas em cena. E ambas as atrizes estão muito bem. Eu gosto muito da interpretação da Paulina Garcia, não esperava menos que isso, porque ela consegue comunicar muito pelo olhar, que ela perde, né, momentaneamente a lucidez, ela fica meio alienada, mas depois ela retoma e ela nota, porque é uma fase em que ela não está ainda totalmente, né, com o senil, demente, mas então ela nota o que está acontecendo, ela nota que é algo estranho, e ela comunica tudo isso muito com o olhar. Mas essa outra atriz, a Gianni Navarrete, é uma surpresa, ela já tinha aparecido em outros filmes, que, como eu disse, colombianos que raramente chegam aqui, mas O Que Sobrou de Nós, por exemplo, um filme de 2023, um filme que é um filme bem urbano, bem diferente dele. Esse também é um filme urbano, é um filme que se passa mais numa classe média, uma questão de jovens, adolescentes. É um filme que passou no Brasil, a Gianni Navarrete está nesse filme, ela faz um outro tipo de personagem, não é uma mulher de classe social mais humilde. Bem, ela está incrível no filme, né, Marcelo? E inclusive, a gente não vai dar spoiler nenhum aqui, né? Não. Quem for ver o filme vai notar que tem uma grande sacada, né, no roteiro, assim, que é um elemento de cumplicidade que acaba unindo essas duas mulheres, assim, que eu achei muito bem colocado, assim, no filme, assim, muito interessante, assim, que é um elemento de um desconforto psicológico muito forte da personagem da cuidadora, que acaba ressonando de uma forma cúmplice na outra personagem. Assim. E é muito interessante, eu fiquei pensando assim, como é que vai abordar, em que momento isso aí vai ser, e eu acho que foi uma solução muito interessante e criativa. Assim, isso, claro, é porque, né, sem dúvida, faz toda a diferença ter uma diretora e uma roteirista, né, que são mulheres, para falar dessa aproximação. Entre outras coisas que o Marcelo está se referindo, também sem dar o spoiler, é uma questão de maternidade que as une. O desejo de maternidade e a eventual frustração, que também chega a ser um tabu, que costuma não se falar, de que a maternidade pode não ser totalmente satisfatória, pode não ser um objetivo de vida
para as mulheres, pelo menos um destino da vida das mulheres, e isso, de alguma maneira, lá no desenrolar do filme, vai acabar aproximando as mulheres por motivos absolutamente distintos uns dos outros, mas elas, em suma, elas acabam... o fato delas confrontarem a questão da maternidade e as consequências dessas maternidades, por mais distintas que sejam, elas acabam aproximando essas mulheres. Então, é um filme muito delicado, muito bacana. E lembrando que as duas atrizes, Marcelo, dividiram em 2024 o prêmio de interpretação feminina no Festival de Biarritz, né? O que mostra que funcionou muito bem essa parceria. Agora a gente vai falar nessa nossa... Pegar um avião... pegar um avião jato, né? Porque é muito rápido. Nós vamos lá para a Coreia do Sul. E nós vamos falar... Se a gente estava falando de uma realizadora, mulher estreante, a gente vai falar de um veterano agora, um diretor também roteirista, e que também faz tudo, não só roteirista, ele faz edição de som, ele faz montagem, a trilha, fotografia, tudo é com ele, que é o Hong Sang-soo, que é um dos diretores mais prolíficos do cinema contemporâneo do mundo. O que a Natureza Te Conta é o seu 33º longa-metragem, sem contar que ele faz outros. Me lembra muito, nesse sentido, o Fassbinder, né? O diretor alemão Rainer Werner Fassbinder. O Woody Allen, esses caras que fazem 2 filmes por ano. Assim. Que tem uma produção... O Hong Sang-soo tem anos que ele lança 3 longas-metragens, né? 2025 ele tá calmo, porque esse é o único filme que ele lançou até agora, o ano não acabou, né? O que a Natureza Te Conta. E que é mais um ensaio, digamos assim, mais uma abordagem desse realizador a respeito das complexidades, das contradições, das sutilezas dos relacionamentos humanos, e por isso não é à toa que eu acho que o Marcelo também lembrou do Woody Allen, não é só pela quantidade de filmes, mas também por conta de trazer para a tela situações banais. Situações banais, às vezes, de relacionamentos. Os filmes dele têm muitos pontos em comum, os filmes, muitas vezes, eles, inclusive, a gente pode até assisti-los quase como uma sequência um do outro, mas outras vezes eles são mais... Eles têm, digamos, uma singularidade mais notória do que outros. Eu acho que é o caso desse O Que a Natureza Te Conta, né, Marcelo? Porque ele coloca uma questão de encontros entre gerações distintas, entre jovens que estão começando um relacionamento com um casal que são os pais de uma garota que já tem mais idade, que já vivem juntos há mais tempo e que também tem uma questão social. A gente estava falando antes no Querido Trópico que tem um corte de diferença de classe. Aqui tem, ainda que todos os personagens têm um jovem que é o namorado dessa garota, que é um poeta, etc. Apesar de ele também ser de uma classe social privilegiada, como os outros personagens, esses dessa família, ele tenta renegar, ele tenta se afastar disso, e tem ideias que lá pelas tantas vão entrar em choque com as ideias de construção de vida, de futuro dessa família. Eu quero te falar sobre o filme também, Marcelo. O filme, ele tem uma coisa que é interessante, né, Roger? Que ele se passa basicamente... A situação do filme, ele precisa ser resumido. A garota leva o namorado para ser apresentado aos pais. E aí o rapaz acaba passando por uma grande prova, assim, né, de teste, porque o pai, principalmente, fica muito desconfortável com a situação, porque é uma família mais abastada, digamos, de uma classe média alta, e o rapaz ele é um poeta, tem pouca ambição, e eles acham que ele não está à altura da filha, assim, né, por ele ser um cara pouco ambicioso, que chega lá num carro velho, e já começa com esses estranhamentos, né? É um desconforto, porque o pai submete o rapaz a uns questionamentos meio desconfortáveis, assim, né? Fica falando sobre o carro,
por que tu tá usando esse carro? Mas sem tudo, sem dúvida. muito desconfortável. É muito assim. desconfortável, né, Marcelo? Mas é muito sutil isso. Não, Isso que é interessante nos filmes do Hong Sang-soo, nesse não é diferente, é que ele vai construindo com diálogos, às vezes banais e inocentes, e a coisa vai se desenvolvendo e aos poucos a gente vai entendendo as motivações de todo mundo ali e as visões de mundo que tem, e que às vezes há afinidades, às vezes há dissonâncias entre eles, mas é de uma maneira muito natural. A gente parece que não está vendo um filme, parece que a gente está realmente assistindo pessoas conversando sobre qualquer banalidade. Sim, e para completar, esse pai começa a beber junto com o genro esse, e obviamente, né, como ele tem mais resistência, ele vai minando as resistências do rapaz ao ponto de criar situações cada vez mais embaraçosas, assim, desconfortáveis. Mas o filme, Roger, eu acho que assim, ó, quem produz tanto como ele, acaba sendo uma produção meio desequilibrada. Irregular. Eu gosto muito de alguns outros filmes dele, principalmente o Certo Agora, Errado Antes, Esse o De Noite na Praia Sozinha, que é com a Isabelle Huppert, que inclusive é uma atriz que ele tem trabalhado, a atriz francesa Isabelle Huppert tem feito alguns filmes com esse diretor. E em outros filmes ele consegue explorar mais, assim, eu acho que essa questão do existenciais, digamos assim, de temas como solidão, relacionamentos. Esse eu acho que ele é, digamos, é o filme mais, digamos, banalzinho, assim, porque é uma situação ali prosaica desse encontro familiar, mas é interessante pra gente ver essas outras realidades, assim. Eu acho que ele acaba, como o cinema sul-coreano se desenvolveu comercialmente muito nesses últimos anos, né? O Hong Sang-soo, ele vai numa linha assim mais digamos, menos comercial que outros diretores, que é o John Bong-ho, lá do Parasita, que o Chow Yun-park, Park né, Chan-wook, lá do Old Old Boy, que são cineastas que, digamos, mais comerciais, apesar de serem muito autorais, mas acabam tendo uma maior repercussão. Ele tá mais próximo do que foi mais popular anos atrás, que era o Kim Ki-duk, que fez muitos filmes também nessa coisa mais assim, explorando religiosidade, relacionamentos, as coisas mais contemporâneas assim das relações entre classes, que está meio sumido, pelo menos para mim, nos últimos anos. E o Hong Sang-soo, ele explora muito essas coisas assim, filmes muito sustentados no diálogo, nos relacionamentos, ou relacionamentos amorosos, ou relacionamento entre amigos, entre pais e filhos. Mas é muito interessante assim, para a gente ter a noção de como essa cultura assim lida com temas que para nós assim, mais ocidentais são trabalhados às vezes numa clave mais de passional, de maior arroubo. Ali as coisas são mais zen, assim, né? Mesmo assim... e ele, como ele produz muito, né? Às vezes ele faz alguns filmes que às vezes são mais introspectivos, mais dramáticos, mais herméticos mesmo. E outras vezes ele faz filmes que são mais cômicos, como tem um filme que se chama Ha Ha Ha, inclusive, que é uma graça também. Certo Agora, Errado Antes também. Esse é um dos que eu mais gosto dele. Assim. Também tem um certo humor. E esse filme também tem um humor. É um humor meio desconfortável, que a gente... E é sutil também, não é uma comédia, mas é pelas situações que às vezes, inclusive, a gente se identifica, né? Com a situação que é a primeira vez desse rapaz, e é por acaso, não é uma visita formal aos pais da namorada, eles namoram já há 3 anos, é uma questão aí também talvez um pouco cultural, porque eles são namorados há 3 anos e o rapaz não conhece, não foi apresentado ainda para os pais. Mas ele dá uma carona para a namorada e aí ele vê a casa, acha incrível o tamanho da casa do lado de fora e ela convida-o para olhar um pouco a casa e por acaso encontra o pai. E aí a coisa vai se desenvolvendo por acaso. Bem, há todo esse desconforto, essa coisa de encontrar os pais da namorada pela primeira vez, ser submetido a um escrutínio, a perguntas às vezes, né, embaraçosas, ou situações mesmo embaraçosas. Então, é interessante isso. E o filme, claro, né, o filme passou no Festival de Berlim, Festival de Nova York, e ele é impossível, a gente não consegue considerá-lo, eu pelo menos não, e acho que é bem difícil fazer isso,
isoladamente, sem estar ligado, sem fazer parte da obra desse realizador. Então, a gente sabe, quem é cinéfilo, quem acompanha os filmes do Hong Sang-soo, não os 33 necessariamente, mas quem já viu alguns deles, como eu disse antes, entende que há digamos, um corpo de cinema ali, uma ideia de obra que dialoga entre si. Então, a gente conecta esse filme com outros, e aí já acaba, e se a gente gosta, claro, dos filmes dele, de alguns pelo menos, a gente já começa a ter, eu pelo menos, uma visão mais condescendente para com o filme, já começo a traçar paralelos, e ele já me soa familiar, né, Marcelo? Como, por exemplo, tem uma questão que é muito recorrente nos filmes dele, que é bacana de ver, nesse acontece novamente. Muitas vezes os personagens vão visitar templos, lugares sagrados ou cemitérios, né, durante a história, o desenrolar da história. Nesse também acontece. Nesses momentos acabam os diálogos, que podem ainda ser corriqueiros, banais, mas eles costumam ter um pano de fundo um pouco mais filosófico, metafísico, sobre ideias a respeito de concepção da vida, de futuro, etc. E, em contraponto a essas sequências que sempre existem, há sempre as sequências, e essas não falham nunca no filme do Hong Sang-soo, em que os personagens estão comendo ou bebendo, ou ambos, em redor de uma mesa. Sim. E nesses longos planos sequências, que acontece também nesse filme, também é uma característica da linguagem do Hong Sang-soo, a câmera fica parada e durante muito tempo, e os atores, personagens, interagindo, conversando, e o que ressalta ainda mais o aspecto de naturalidade, né, que tem esses encontros. Bem, normalmente nesses momentos os diálogos, ainda que também pareçam, né, acessórios banais, eles começam a ir para um outro lado, ao lado mais da vida cotidiana, do como ganhar dinheiro, da coisa do emprego, da família, de como está a relação com o pai, a mãe, com o namorado, com o marido, com a esposa, com os filhos. Né? Então tem esses dois, o mais elevado, digamos assim, que é quando eles visitam templos, e quando eles estão em retorno à mesa, que é a coisa mais mundana. E as coisas contemplativo da natureza, que nesse filme também tem. Né? Exato, também. Olhando, sentar, isso, vão percorrer um jardim e ficam falando lá das árvores, do pôr do sol, umas coisas muito características. E eu acho isso que tu falou, Roger, desses longos planos de sequências, que também é por isso que ele faz tanto filme, né? Porque são filmes extremamente digamos, práticos, né? Porque bota uma câmera digital, não trabalha com um corpo de atores que geralmente são conhecidos, então é quase como se fosse um teatro, assim, né? Porque tu bota a câmera e bota os caras a falar. Aí, nesse sistema, é fácil fazer 3 filmes por ano, assim, né? Eu acho. Mas é sempre interessante. Por mais que desgoste de algum filme desses, a gente sempre sai mais enriquecido, assim, de contato com essa cultura. Assim. Sem dúvida. E aí, com essa produção muito frequente, trabalhando, ele fazendo tudo, né? Sim. Montando, dirigindo, escrevendo, etc. E trabalhando muitas vezes com um grupo de atores e atrizes que se repete, né, em vários filmes, então isso dá uma fluência para a linguagem e também para a produção dele, né? Bem, a gente vai para um intervalo, na volta pegamos o jatinho, é rápido, mas voltamos. A gente vai fazer um break aqui que é para pegar o jato para voltar para o Brasil e também Portugal. Sim. Já voltamos. Estamos de volta com o Cineclube Matinal. Já chegamos aqui no Brasil e de volta. E vamos falar agora do Filho de Mil Homens. É um filme que estreou nos cinemas e está chegando agora na plataforma Netflix. É uma produção da Netflix. Tem direção do Daniel Rezende e é uma adaptação de um romance homônimo do escritor português Walter Hugo Mãe. E é um filme muito bonito, um filme poético que leva para a tela essa narrativa que é mais tem um tom um pouco mais fabular, mais, né,
flerta um pouco também com o realismo fantástico, né? E que é característica desse escritor muito muito benquisto, muito famoso, principalmente, né, pelos leitores lusófonos, que é o Walter Ugumãe. E é um elenco com diversos atores e atrizes, rostos muito conhecidos, mas que é estrelado, o grande nome, é o Rodrigo Santoro, que faz um pescador solitário em busca de um filho. É um pai sem filho que quer um filho sem pai. E Marcelo fala sobre esse filme. Ele quer tanto um filho que ele tem um boneco, né, de pano com quem faz às vezes de filho. O cenário, ele se passa numa... o filme, o registro dele é no Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. E é muito bonito, né? Belíssimo, assim. E esse pescador, vivido Crisóstomo, é o nome do personagem que quer muito ser pai, ele ele convive com esse boneco, é motivo assim um pouco de estranhamento na aldeia de pescadores, assim, mas porque acham que ele é um maluco, assim. E aí um dia ele acaba encontrando um garoto órfão que acaba fazendo às vezes de filho, e o garoto vê nele uma figura paterna, e aí em torno dessa família assim inusitada vai se juntando outros desgarrados ali desse vilarejo de pescadores, né? Que é um rapaz homossexual vivido pelo Johnny Mascaro, e uma menina que acaba perdendo a virgindade e acaba sendo meio que vítima de um preconceito assim pela família, porque daí não vai mais poder casar, e eles acabam se reaproximando, cada um arrastando seus fantasmas assim familiares, como solidão, incompreensão. E o filme ele é muito poético assim, né, porque todas essas sequências, assim, falando só para quem não conhece o livro, falando assim, parece que é só uma reunião de desgarrados, de pessoas problemáticas, mas não, o filme ele vai todo transitando com intervenções assim de imagens oníricas, que remetem mesmo a um grande sonho dentro dessa chave do realismo fantástico, assim. E eu achei o filme bem interessante, bonito, assim. O Rodrigo Santoro, ele é mais um filme recente, né, que ele está muito bem, assim, apesar dele dividiu o protagonismo com outros personagens, que nem foi no Último Azul, assim, né, que ele fez uma participação bem interessante. E o elenco todo tá muito bem, assim. E eu acho que traduz. Eu não confesso que eu não conheço o livro, mas eu me baseio assim numa entrevista que eu vi do Walter Ugumãe recente, falando que gostou muito da adaptação, que conseguiu dar uma vida como uma outra obra, né, uma obra independente, mas conseguiu dar vida a tudo aquilo que ele imaginava que um filme daria do livro dele. Então, com esse aval, assim, eu acho que quem conhece o livro, gosta do livro, eu acho que pode conferir o filme agora. E a direção, como eu disse, é do Daniel Rezende, né, que é um realizador que começou como montador, se destacou muito. Sim. Fazendo montagens de filmes. Concorreu ao Oscar, né? Como Cidade de Deus, como Tropa de Elite. Aliás, ele tem acabou fez o Tropa de Elite 2 também, então ele estabeleceu uma parceria com o realizador, o diretor de Tropa de Elite, né, o José Padilha, e inclusive daí fez a montagem de filmes do José Padilha até em Hollywood, né, como Robocop, né? Sim, ele tem uma carreira também em Hollywood, lá que ele fez alguns filmes lá como montador, até se lançar como diretor, assim, de uma forma que eu vejo como muito bem sucedida, né, Roger, assim, porque ele fez uma cinebiografia do Bozo, do palhaço que Bingo, é muito interessante. Que é muito interessante, com o Vladimir Brista. Eu acho que é o Bingo, Rei das Manhãs, né? Eu acho filme muito bom. Legal as adaptações que ele fez da Turma da Mônica, assim, dos adolescentes. Assim. Os dois primeiros filmes, né? O Turma da Mônica Laços e o Turma da Mônica Lições. E fez a série também, que a versão em série. E eu acho que ele foi muito feliz nessas adaptações. Também acho. Ele se mostra um diretor bem versátil, assim, né? Lidando com temas. E esse é mais ambicioso, né? Digamos. Tanto que ele fala no crédito, né, que é um filme escrito, dirigido, sonhado, né? Porque eu imagino que deva ser um projeto mais desafiador, né? Tu fazer uma adaptação de uma obra, de um livro muito reconhecido.
e trabalhar nessa chave, né, da fantasia, do realismo fantástico, assim, que não é uma coisa muito fácil, né, de tu encontrar uma sintonia com o público, assim, né? E ele, pela Cidade de Deus, né, como o Marcelo falou, ele foi indicado ao Oscar, Sim, né, como montador, e nessa passagem que ele teve aí por Hollywood, ele trabalhou com gente... Bom, ele montou a Árvore da Vida, né, um filme do Terrence Malick, que é um dos mais belos últimos filmes, né, do final da carreira desse grande cineasta estadunidense, né? Então, Daniel Rezende tem uma história bacana. E eu acho também, eu concordo contigo, é um filme muito bonito. Eu acho que ainda funciona, a história funciona melhor literariamente, porque a forma, né, a escrita do Walter Hugo Mãe é muito importante, é tão importante quanto o que ele está contando, né? A história, os episódios e os personagens mesmo, eu acho que eles são muito imbricados, né, com o jeito com que o Walter Hugo Mãe escreve, a prosa dele. E que isso o Daniel Rezende tenta transportar, né, há muitas citações mesmo, literais. O filme é numerado como se fosse capítulos, né? Exato, né? Tem uma narração da Zezé Mota, Exato. que é justamente para preencher essas lacunas que da literatura que o cinema não vai conseguir explicar. Então tem essas muletas, assim, é a dificuldade que tem de tu adaptar, né? Às vezes esses processos não são muito bem sucedidos, né? Eu acho que isso aí é uma armadilha para o diretor se valer dessas ferramentas, mas a intenção acho que foi cumprida, assim mesmo, com esse estranhamento, assim, que por vezes tem momentos da narrativa ali que a primeira metade eu acho que ela flui muito bem no filme, né? A partir da segunda metade eu acho que o filme dá umas trancadas ali, que acaba ficando mais confuso. Eu acho que daí ele investe mais nessa questão literária, assim, né? De tentar ajudar o espectador a entrar nesse universo, assim, né? Que mistura tempos distintos, acaba a narração, acaba a numeração dos capítulos para tentar explicar o que aconteceu, que a gente está vendo. É dificuldade, mas quem se lança a fazer isso vai estar sujeito a essas derrapagens ou essas críticas, né? E aí, e só lembrando que a fotografia é muito bonita, assinada pelo Azul Serra, o nome do diretor de fotografia, Azul Serra, e é um paulistano que tem trabalhado, tem feito muitos filmes assim que ele tem, como Cangaço Novo, por exemplo, que é uma série, a fotografia é dele, Cena, também ele assina a fotografia, Homem com H, também tem então nome, dá para dizer que é um novo nome, né? Apesar de já ter um currículo já bastante extenso, mas é um nome que está se afirmando, digamos assim, entre esse universo de diretores de fotografia que no Brasil, na verdade, são vários de altíssima qualidade, né? Homens e mulheres. É bom que tem muitas mulheres diretoras de fotografia que também são excelentes. Eu acho que é uma função técnico-artística que nós temos excelentes profissionais aqui no Brasil, no cinema atual. E é legal, né, Roger, porque o filme agora está na Netflix, ele teve uma carreira meio discreta nos cinemas, assim, ficou em cartaz pouco tempo, e é uma boa chance de conhecer cinema brasileiro, assim, e é bom que esses filmes cheguem nas plataformas, assim, para dar mais gente poder ver. É isso aí. Feito, Marcelo? Feito. Então tá. Esse foi o podcast do Cineclube Matinal dessa semana. Lembrando que é uma produção da Matinal, essa plataforma de jornalismo independente aqui de Porto Alegre, que está comemorando 6 anos, e esse podcast é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com o Cine Bancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, na capital gaúcha, tem roteiro e apresentação Roger Lerina, Marcelo Perrone, a produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher. Hoje na técnica conosco está o Joseph Aresso. E a gente faz o convite, sempre aqui ao final, para que vocês nos sigam lá no nosso perfil do Clube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts, né? Lembrando, toda quinta-feira tem um novo episódio
em que a gente fala de cinema, estreias ou reestreias, clássicos, né, da sétima arte, e também filmes e produções que passam nos streamings. Dado o recado, Marcelo? É isso aí, pessoal. Aproveitem as dicas e vão ao cinema agora. É isso aí. Final de semana. Aproveitem, tem feriado por aí, né? Vamos lá. Tchau. Tchau, pessoal.